paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham. Espero que esteja sendo um bom dia e que assim se siga por todo ele. Hoje é um dia para mim, e eu sei que também para muitos que conheço, como um oásis. Um oásis num deserto, isso mesmo. Para mim o sábado é algo esperado, almejado a semana toda. Isso parece até um discurso de alguém que não gosta dos dias da semana, do trabalho, ou até da convivência com a família ou com demais pessoas durante todos os demais dias. Não, pelo contrário. No trabalho, tudo bem, graças a Deus. Na família, melhor ainda. Amigos e colegas que têm sido uma bênção em minha vida, no trabalho, na convivência. Mas nossa rotina da semana é puxada demais de compromissos, com um trabalho que nos desafia diariamente, das muitas e muitas atividades que queremos fazer e nos envolver durante a nossa semana, e da tão comum e famosa correria que todos nós nos submetemos a ela. Chegamos muitas vezes esgotados aqui, cansados, precisando de um tempo de sossego, recarregar baterias, amolar o machado, como alguns dizem. Simplesmente conseguir parar e silenciar, acalmar a mente e o coração e se permitir momentos preciosos com a nossa família, com nossos irmãos, com nossa igreja, com a oportunidade de olhar em volta e perceber o quanto temos. Sendo assim, não há como competir com esse dia, o sábado. Ele foi criado, santificado, separado para nós. É uma bênção, como uma redoma que nos protege e nos separa da nossa louca vida da semana. E como é bom viver tudo isso, eu vejo assim. E como um oásis, que é aquele lugar paradisíaco, fértil, com sombra, água fresca, frutas, enfim. Isso é um oásis em meio a um ambiente hostil como um deserto. E nosso oásis, o nosso sábado, nos traz uma de suas benesses, que é esse momento. A lição bíblica que inicia os trabalhos da nossa igreja neste dia, neste horário que estamos mais dispostos. Depois de uma noite de descanso, temos a oportunidade de aprender mais uma vez de Deus e pela graça dele. Sendo assim, é em nome de Jesus que damos abertura à nossa lição bíblica deste sábado, convidando você e sua família a partilhar desse momento tão especial em nossa semana. Tenho certeza que cada um, em sua rotina, tem um momento com Deus, de aprendizado, de busca de Deus em sua palavra, mas não um momento como esse, em que um assunto importante foi pensado, proposto, escrito, entendido, trabalhado pelos irmãos, até chegar a esse momento aqui, e reunir aqui, em minha casa, na sua aí, para que todos nós juntos aprendamos um pouco mais da palavra de Deus. É um momento único e, portanto, especial, graças a Deus por ele. Nós da classe 2 da nossa escola bíblica agradecemos a cada um aí com a sua atenção voltada para esse momento e os convidamos a orar a Deus, agradecendo pela semana, pela vida, pela saúde, a bênção do sábado e as oportunidades que ele nos traz, o culto que teremos logo mais, tempo de descanso, santificação nesse dia, mas principalmente pela nossa escola bíblica. Que Deus nos ensine de maneira firme e eficaz para o nosso crescimento. Oremos. Deus amado, nós agradecemos por esse momento. Agradecemos pela semana que se passou e por esse momento que aqui temos, Pai. Agradecemos pois o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de muitos males, males até que a gente às vezes nem percebeu, mas o Senhor cuidou da gente. Estamos aqui, Senhor. Abençoe esse momento, abençoe esse sábado, Senhor. Cuida, Senhor, para que ele seja proveitoso, para que nós consigamos te ouvir, aprender mais de Ti nesse momento.
usa a escola bíblica, Senhor, e todos que estão aqui envolvidos, para que isso traga aprendizado, traga lições, traga, Senhor, realmente algo que venha nos ajudar a caminhar para a Tua direção. Em nome de Jesus nós pedimos isso e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez, em nome de Jesus. Hoje estudaremos a lição que tem por tema: no princípio criou Deus, os luminares. E o texto que tomaremos por base será Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19, que diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o nosso sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a nossa lua. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E essa criação dos luminares, dos também chamados luzeiros, acontece no quarto dia desse processo que nós chamamos de criação do mundo. Sendo que essa lição de hoje faz parte de uma série de lições com o tema central: criou Deus. E para ficar claro o que já vimos e onde estamos, lembraremos que no dia 8 de maio nós começamos essa série, Criou Deus. Nesse dia a gente começou com no princípio criou Deus. E ali fala da criação em geral, de uma maneira mais ampla, da criação de tudo que existe. A conclusão daquela lição que nos trouxe a base dessas demais que estudaremos e já estudamos foi: Deus é criador, mas Ele mesmo não está inserido na criação. Ele é eterno. Essa foi a nossa primeira lição desta série. Depois começamos a entender de uma maneira mais detalhada, mais aprofundada, específica, cada uma das criações, dos dias da criação. Aprendemos a respeito da criação do céu e da terra. Criou Deus o céu e a terra, que foi no dia 15 de maio. No dia 22 de maio nós tivemos: criou Deus a luz. Criou Deus a luz. Isso foi no primeiro dia da criação. Sendo esse um assunto muito importante para o dia de hoje, pois já veremos que há uma distinção entre luz, estudada nesse dia 22, e os luzeiros, que estudaremos hoje. No dia 29 de maio, tivemos a criação por Deus da expansão. A criação da expansão celeste, ou do firmamento. Isso aconteceu lá no segundo dia da criação. No dia 5 de junho, no sábado passado, nós tivemos criou Deus a terra, toda a vegetação. Criou Deus a terra e toda a vegetação. Essa terra é a parte seca, que foi separada da parte aquosa, né? Isso foi no terceiro dia da criação. E chegamos ao quarto dia da criação, que é o estudo de hoje, onde Deus criou os luminares, ou os luzeiros. E como sempre, contaremos com a contribuição de nossos irmãos, trazendo comentários sempre muito ricos e certeiros sobre o nosso tema. E começaremos ouvindo o nosso irmão e diácono Celso. Com ele teremos a nossa introdução. A palavra está contigo, meu irmão. A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje, no estudo da lição, nós estamos aprendendo sobre a criação dos luminares que foram criados por Deus no quarto dia da sua criação. E a introdução, ela vai nos falar que Deus criou inicialmente a luz. Deus viu que a luz era muito boa. A luz dissipou as trevas. Deus foi proporcionando todas as coisas na criação com o objetivo de que
tudo ficasse perfeito. Deus criou a luz fez separação das trevas, Deus criou as águas, Deus criou as águas acima do firmamento, Deus criou a parte seca. A Bíblia vai discorrendo sobre a criação, fala que Deus criou a relva, a vegetação, as plantas que produziram as suas sementes, tudo para proporcionar uma criação perfeita a nós seres humanos. E a introdução, ela nos chama a atenção para falar sobre luz e luminares. O autor ele nos diz que são coisas completamente diferentes. A luz que Deus já havia criado, já no quarto dia, Deus cria os luminares. Deus cria o luminar maior, que é o sol, o luminar menor, que é a lua, e também os luminares pequenos, que são as estrelas. O objetivo da criação dos luminares era reger o tempo, reger as estações, alumiar a terra e proporcionar ao ser humano e à criação toda a quantidade de sol e escuridão necessária para a vida na terra. Fato curioso que eu pesquisei aqui na internet, e existe uma cidade na Noruega que até poucos anos atrás ela passava 6 meses sem iluminação natural durante o inverno. Devido à inclinação da terra, devido a uma série de montanhas que são em volta da cidade, e Deus criou isso também. Então, naquele lugar, Deus criou que 6 meses do ano aquela cidade permaneceria sem luz. Mas o ser humano, ele criou espelhos, colocou nos altos das montanhas, e a tecnologia hoje faz com que aqueles espelhos refletem a luz solar na cidade. Então, houve o toque do ser humano, mas Deus criou tudo perfeitamente. Os luminares, eles fazem com que a vida aqui na Terra seja possível. Se existir muito sol, o sol irá queimar, irá matar. Se existir muita escuridão, também os vegetais, os animais, a relva, tudo irá morrer. Então, tudo na dose certa, porque tudo teve o cuidado especial de Deus. Deus nos abençoe e que Ele continue nos instruindo através da sua palavra. Obrigado, Diácono, pela sua contribuição, nos ajudou muito. E para ficar bem enfatizado, como sugeriu o nosso autor, luz e luminares são coisas completamente diferentes. A luz é o elemento que dissipa a escuridade, que torna algo escuro em claro, em visível. Os luminares, por outro lado, são o meio, o instrumento pelo qual a luz se irradia, se propaga. A luz é abstrata, isto é visível, mas não é palpável. Não consigo tocar nela. O luminar é visível e palpável. O luminar tem matéria. Eu consigo tocá-lo. Um exemplo é uma lâmpada. Eu consigo tocá-la. Eu posso pegá-la. Ela é um pequeno exemplo de um luzeiro. Enquanto a luz que ela irradia, eu posso vê-la, posso sentir o seu calor, mas não tocá-la. Sendo assim, os luminares não têm luz em si mesmos. São apenas portadores de luz. Entraremos agora em nossa reflexão 1. E quem nos auxiliará será o nosso irmão Welton Antoniassi. Paz do Senhor aos irmãos. Vou compartilhar aqui com os irmãos a reflexão 1. E diz assim a reflexão 1. Pense, luz é vida. Luminares ou luzeiros são os caminhos pelos quais a vida se movimenta. Ao declarar Deus, haja luz,
foi uma outra forma de determinar: haja vida. A partir dessa decisão, os preparativos para a existência da vida começaram a ser organizados. Primeiro a terra e as águas, depois a separação destes dois elementos. Então começa a vida a partir de toda a vegetação, mas a luz necessita de um elemento que a irradie. Então criou os luzeiros. Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Pois bem, irmãos, a luz é vida. Só que nós vamos falar dos luzeiros, né? E o que eu achei interessante nessa leitura é que os luzeiros são os caminhos pelos quais a vida se movimenta. Olha que legal a gente pensar, igual o autor diz no áudio, sobre os luzeiros, a influência que eles têm no nosso dia a dia, né? Nas plantações, no nosso corpo. Por mais que nós pensemos que não tem influência, a influência é muito grande, porque, olha, até no nosso calendário tem a época da lua. Todo mês ela tem o seu momento de diferente. Lua nova, crescente, cheia e minguante. E cada fase da lua, ela tem uma influência direta, tanto na plantação, quanto no corpo humano. E olha como Deus vai fazendo as coisas em prol ao ser humano. Ele criou a lua, e a lua tem suas fases, e as suas fases têm a sua funcionalidade em cada uma da sua etapa. E isso é muito lindo da parte de Deus, a preocupação que Deus tem para conosco. Isaías 45:18, ele vem falando que ele não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Então, o objetivo de Deus de ter criado a terra, de ter feito todo isso que a gente vê hoje, foi para que nós habitássemos nela. E ele não deixou faltar nada para que nós pudéssemos nela ter uma boa vida. Por isso, Deus criou os luzeiros para nos auxiliar na nossa alimentação, a nos auxiliar no nosso porte, na nossa forma física. Até nesses detalhes Deus pensou. Deus é bom demais, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Welton, pelo seu comentário. É isso mesmo. Luz é vida. E a tal ciência que em vários momentos busca combater a teoria da criação, que é teoria na visão dos cientistas que assim pensam, para a gente que crê é o relato da criação. Esses mesmos cientistas estudaram e descobriram que devido a esses luzeiros, o Sol aqui em destaque, são responsáveis pela vida na Terra. Na aula de ciências, desde as primeiras séries, na escola aprendemos que por causa do Sol, as plantas podem fazer seu processo de fotossíntese, gerando alimento para que ela cresça e se mantenha e se reproduza, trazendo como subproduto desse processo o oxigênio, que nos permite a vida. E nós, como seres consumidores, precisamos de alimento para sustentar nosso corpo, que é encontrado nas próprias plantas. Nós nos alimentamos dela, ou por animais que se alimentam delas. O ciclo é simples e sustentável. Só mais uma coisa, outra fonte essencial de vida é a água, que também é abundante em outros planetas, como já foi pesquisado por esses cientistas, mas que não tem vida. Por quê? Porque o Sol também nos fornece um calor, na medida certa,
permitindo um clima propício à vida e deixando a água no estado líquido, que é o estado possível para nos suster, para suster as plantas e tudo mais. E isso porque o nosso sol, o luzeiro que Deus criou, está na distância perfeita. Perfeita porque o nosso Deus perfeito que o colocou lá. Por isso, luz é vida. Graças a Deus. Agora partiremos para a nossa sequência 1. E para isso contaremos com a participação da diaconisa Creuza. Está contigo, irmã. A paz do Senhor aos queridos irmãos. Saudade muito, né? Mas se Deus quiser, a gente vai se ver logo, em breve. Bom, hoje, irmãos, eu vou comentar um pouquinho sobre a sequência 1. Então, eu vou efetuar a leitura. Sequência 1. Os luminares criados por Deus têm diferentes tamanhos, importância e finalidades. A distinção mais evidente são duas, e diz respeito à sua atuação na separação entre dia e noite. E sua ação é nitidamente percebida em cada um desses períodos. Durante o dia, o sol predomina com sua intensa luz e calor. À noite, a lua e as estrelas tomam conta de todo o espaço. Mas há um terceiro elemento que esses luminares regem: o tempo e as estações. Como o autor disse na leitura de Gênesis 1, 14 e 19, que disse Deus lá no quarto dia: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e seja por sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E assim foi feito, irmãos. O Sol, a estrela maior, central, que tem tanta importância que é capaz de iluminar toda a Terra. E quando o autor diz que fica emocionado, entusiasmado, eu também posso dizer que fico assim. Porque hoje, nos nossos costumes urbanos, nós não temos horário para nos deitar, para ir dormir, nem para levantar, dependendo do nosso horário de trabalho. Mas até pouco tempo atrás, talvez nem 50 anos, talvez até os indígenas ainda têm esse costume, o pessoal, assim que escurecia, já ia se deitar, porque a iluminação era muito precária, né? Uma lamparina, e não tinha televisão, às vezes um radinho, e também já estava muito cansado, porque antes de amanhecer, antes de clarear o dia, principalmente as mulheres, os homens também já levantavam para ajudar, ia preparar a refeição para levar para a roça, para a lavoura, ia adiantar as tarefas de casa, para assim que o sol nascesse já ia para a roça. Então o dia fica bem grande, né? Começar logo o amanhecer. Então assim que a tarde chegava, já voltavam para casa para fazer novamente as tarefas, jantar, né? Se banhar. E assim que escurecia, então já iam dormir, de acordo com a criação. O sol era o dia e o escurecer, a lua, já era a noite. A lua também, né? Tem muita influência, principalmente para esse pessoal da lavoura. E até hoje é assim, e é cientificamente provado. Eu fiz questão de verificar que a lua, por exemplo, na lua cheia e na lua nova, se planta hortaliça, flores. Na crescente, planta arroz, feijão, milho. E na minguante, quando a lua não tem tanta força assim na terra, é hora de plantar as raízes, mandioca, cenoura, rabanete, beterraba, enfim. O autor também falou do cabelo do amigo. Isso não é comprovado, mas a gente faz assim mesmo. Até as mulheres fazem isso também. Quando quer uma mudança no cabelo, ela fala, vou cortar na lua nova, né? Que dá um novo visual. Quando quer volume, na lua cheia. Quando quer que cresça rapidinho, vou na crescente. E quando quer leveza, quando quer o cabelo mais leve, menos armado, aí vai na minguante. Enfim, irmãos, Deus é perfeito em tudo que faz. A maré também tem influência, maré alta e baixa, dependendo. Quando é a Terra está comandando mais essa rotação, a maré é alta. Quando é a Lua, a maré é baixa. Tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, diaconisa. Ótima contribuição que nos trouxe, onde nesta sequência é enfatizado, além da diferença desses luzeiros, a sua importância e finalidade. Como o sol nos anima, nos acorda e nos dá condições para as nossas atividades diárias.
como a noite traz um clima mais ameno, mais fresco, a escuridão que o nosso corpo precisa e tanto gosta para o descanso. E a influência dos luzeiros nas estações, na agricultura, nas marés, até nos cuidados pessoais, como já ouvimos. A luz, que é vida, chega através dos luzeiros, que além de vida, interferem na forma como a vida se dá. Maravilhoso isso, né? E agora vamos para a nossa reflexão 2. Contaremos com o nosso irmão e diácono Marcelo. Nossa, a palavra está contigo, meu irmão. A paz do Senhor aos irmãos. Meu desejo e esperança é que todos estejam bem. Damos graças a Deus por essa oportunidade. E hoje, nessa lição, no princípio criou Deus os luminares. Eu estou aqui hoje a convite da classe 2 para refletir um pouquinho sobre a reflexão 2 da lição de hoje. A reflexão 2 ela vai nos ensinar sobre a importância de todos os luminares criados. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo fez uma intrigante analogia entre a distinta personalidade e modo de ser útil das pessoas como membros do corpo de Cristo e a graduação das diferentes importâncias entre os luminares. Nós já tivemos oportunidades de estudar e pensar sobre o corpo de Cristo. E falando sobre o corpo de Cristo, cada um de nós temos a nossa importância no corpo de Cristo. Cada um de nós somos únicos e assim também são os luminares, cada um com sua utilidade. E Paulo se refere aos luminares citando alguns nominalmente como expressão que bem revela a importância de cada um deles. O apóstolo Paulo ele diz que cada um dos luminares tem sua glória própria. E nós aqui citamos o texto de 1 Coríntios 15, 40 e 41 que diz: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Verso 41: uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma difere em glória de outra estrela. Veja, irmãos, cada um tem a sua própria glória, porque assim foram criados por Deus. As estrelas, cada um dos luminares aqui citados, eles não adquiriram glória para si, mas a glória, eles foram sim revestidos pela glória pelo próprio Deus quando os criou. Portanto, os luminares, assim como nós, como corpos de Cristo, também cada um deles tem a sua utilidade e a sua importância, de tal maneira que todos, conjuntamente, eles, cada um com sua importância, eles denotam e revelam a glória de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Obrigado, Marcelo. Isso mesmo. Assim como o sol aparenta ser o luminar de maior importância, pois ele é maior em tamanho, mais visível, traz mais resultados e efeitos imediatos em sua ação, ele não seria o mesmo sem a lua. Ele não conseguiria ser o mesmo sem a lua. Cada um deles tem a sua função, que são propiciar condições de vida e como ela vai acontecer. E fazem isso muito bem, e por isso glorificam a Deus. E através disso, Paulo nos leva a refletir sobre o corpo de Cristo, onde temos nossas funções. O corpo de Cristo é a igreja, onde nós temos as nossas funções, temos as nossas posições, nossas contribuições, que são todas muito necessárias e autodependentes, com a figura de um corpo e seus diversos órgãos, onde o que importa é o corpo, o que faz sentido é o corpo, que glorifica a cabeça, que é Jesus. Graças a Deus. Para a nossa sequência 2, chamamos nosso irmão Edmar, que
que com certeza nos trará uma grande contribuição, como sempre. Por favor, meu irmão. Muito bem, meus queridos irmãos, dando sequência ao nosso estudo, à nossa reflexão a respeito do tema que hoje nos é proposto. No princípio criou Deus os luminares. Já ouvimos o relato, a reflexão dos irmãos, e nos compete aqui meditar um pouquinho sobre a sequência 2. E a sequência 2, ela nos faz refletir sobre a grandiosidade de toda a criação de Deus, e hoje especialmente ressaltando os luminares. Isso que irradia luz, e luz é vida. A força da luz. Já foi dito aqui sobre a lua. Alguém prefere cortar o cabelo em determinada lua? Vou segredar para os irmãos. Eu prefiro a lua nova. Não sei, meu pai ensinou isso, que vem do bisavô dele, que a boa lua para cortar cabelo seria a lua nova. E nós sabemos da força da lua sobre as marés dos oceanos, sobre as correntes marítimas, enfim, a luz. Como é extraordinário meditar sobre isso, irmãos, e saber que tem um Deus soberano que planejou e criou com sincronismo tão perfeito tudo isso. E tudo que Deus criou e achou e viu que era muito bom, Ele criou para o bem-estar da própria criação, em especial a coroa da sua criação, o homem que no Salmo 8 é colocado num patamar até importante, porque o salmista pergunta: quando vejo os céus, quando vejo os luminares, eu me pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor que os anjos o fizeste. Portanto, meus irmãos, o homem, ele goza desse privilégio, desse benefício tão grande, a luz que irradia para o bem-estar do homem e de toda a criação. E Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também diz: brilhe a vossa luz. E é bom ressaltar o seguinte, queridos: assim como a Lua é um satélite da Terra e não tem luz própria, mas recebe a luz que é irradiada do Sol e reflete a sua luz, nós, seres humanos, não temos luz própria também, mas Jesus é a nossa luz. E por isso Jesus diz: olha, brilhe a vossa luz. Ou seja, irradia a minha luz na vossa vida, no vosso viver. Isso é extraordinário, lindo, maravilhoso. Deus nos abençoe. Obrigado, irmão. Que bênção pensar sobre isso, né? Que grande privilégio saber e entender o quanto nós somos valorizados por esse Deus, visto que Ele nos coloca como coroa da criação. Ou seja, tudo que vemos aqui, todas essas maravilhas, todos esses preparativos e providências são feitos com o fim principal, claro, de glorificar a Deus, mas fazem sentido por conta do homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É a única espécie capaz de raciocinar e entender isso. Entender que Deus nos ama, tanto que fez tudo isso que estamos aprendendo perfeito, e o mantém para que vivamos e consigamos reconhecer tal poder e tal amor. E para
a nossa última participação de hoje, convidamos a nossa irmã e diaconisa Mary Salvione, para falar sobre a nossa reflexão 3. A palavra está contigo, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos os irmãos. Dando continuidade ao estudo da lição, farei a leitura da reflexão 3 para juntos refletirmos. Reflexão 3. Não foi sem causa que Jesus Cristo se revelou duplamente para nós ao afirmar em tom de filosofia divina ser Ele tanto a luz do mundo quanto o seu próprio luzeiro irradiador. Nele estava a luz dos homens, e ele era o próprio condutor dessa luz. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, desde que nascemos, convivemos com a luz e o luzeiro, que clareia e ilumina. Onde a luz chega, a escuridão e as trevas não prevalecem. Vou desafiar os irmãos a pensar na nossa vida sem luz e sem luzeiro. Como seria? Difícil imaginar, não é? No entanto, já vimos que onde há luz, não há trevas. No Evangelho de João, capítulo 8, no verso 12, na primeira parte, Jesus se declara ao mundo como: Eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus é o Eu Sou. Irmãos, Ele é muito mais do que a luz que vemos como a conhecemos. Ele é o próprio luzeiro. O Senhor Jesus é o iluminador, o guia que orienta todo aquele que o aceita como seu único Salvador a se dispersar da escuridão, do pecado, da ignorância e da morte. Jesus veio para dar vida a todos que nele crê. Jesus é a luz que nos conduz para a vida eterna. Na segunda parte do versículo 12, quando ele diz: Quem me segue não andará em trevas, ele está afirmando a nós, ele está nos orientando que Jesus é a luz que devemos seguir para sairmos da escuridão, das trevas, do pecado e da opressão. Amém? Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um sábado iluminado. Muito obrigado, irmã Mary. E eu aproveito para agradecer a todos que contribuíram para a lição chegar assim até nós. Os organizadores, o escritor, os facilitadores, quem edita, quem faz os comentários. É realmente algo bem complexo, bem trabalhoso de se fazer. Mas sei também que tudo que vale a pena normalmente dá trabalho. E realmente temos nos alimentado nesses momentos. Louvamos a Deus por vossas vidas. Graças a Deus pela lição de hoje, pois nos permitiu entender que os luzeiros, que não têm luz, mas a propagam, que foram criados no 4º dia da criação, tendo sua importância e função fundamentais e essenciais à vida, interferindo na maneira como o planeta se porta diante das estações, dia e noite e tantas outras coisas, tendo cada um, os luzeiros, a sua importância própria e convergindo para uma condição de vida perfeita e sem competições entre eles. Também entendemos que estes luzeiros, bem como tudo criado, só tem sentido por nós, que fomos também criados. Isso, nós também fomos criados. Mas diferente das criações e criaturas, somos tratados como filhos, pois temos o DNA do Criador, a sua imagem, a sua semelhança. E devido a isso, temos condições de raciocinar, entender e reconhecer tudo isso que estamos aprendendo e relembrando aqui. E também
a exemplo de toda a criação, glorificar a Deus. E a reflexão 3 que acabamos de ouvir nos lembra o que acontece em toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus, pois Ele é o luminar, pois Ele é tanto o luminar como a luz. O texto trazido confirma isso e acho importante repeti-lo. Ele está em João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus. O luzeiro que irradia a luz aponta para Jesus e o glorifica e também o simboliza, assim como a própria luz. E já entendemos que luz é vida. Então, como ter vida? E como ter vida abundante? Seguindo Jesus, que é a vida abundante. E assim, teremos vida abundante mesmo, porque a promessa é de vida eterna, vida sem fim. E no céu, onde nós começaremos essa vida eterna, a palavra já fala que não vai precisar nem de lâmpada nem de sol. Apocalipse 22, versículo 5 nos traz assim: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Glória a Deus. A conclusão da nossa lição é a seguinte: quem veio primeiro, a luz ou a luminária? A resposta: a luz. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma, treva nenhuma. Graças a Deus. E assim concluído o nosso assunto neste dia, a sensação é de gratidão. Gratidão por termos essa oportunidade, por esse momento que, como já dissemos, é um oásis no meio do hostil deserto. E este momento, essa oportunidade de aprendizado, uma água fresca para aquele que está com sede, um alimento para aquele que tem fome. E para quem estava no deserto, onde a morte rodeia, água, alimento e luz na medida certa são fonte de vida e salvação. Agradeço a você que nos acompanhou nesse momento e o convido a orar, agradecido por tudo o que vivemos aqui e também pelo que ainda teremos neste dia. Logo mais às 10 horas, nosso culto, teremos o momento criança, os louvores, a palavra, orações. Não deixe de se alimentar e aproveitar todas essas oportunidades. Diante de tudo, oremos. Deus amado, obrigado, Pai, por esses momentos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos dar uma palavra tão preciosa, uma palavra que nos faz sentir o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu favor, Senhor. Enfim, o Teu cuidado com a gente, o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor se ama e como o Senhor fez as coisas de uma maneira maravilhosa e poderosa. E assim, pensando em nós, Pai, e buscando o nosso bem, Senhor, e assim o Senhor continua fazendo. Mas obrigado por tudo isso, obrigado por saber disso, e obrigado por aprender ou relembrar tudo isso neste dia. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos, continua ao nosso lado. Sendo assim, desejo a todos um bom sábado, na graça do nosso Deus, e até a próxima oportunidade. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar
bem pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar. Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Do silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se entregou aos seus. Do gentio ao judeu, Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. e se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, Ninguém explica Deus, ninguém explica